Boa tarde, meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora e consultora em numerologia cabalista e estou aqui para medir a energia de vocês, tá? Como todos os dias, eu venho aqui medir a energia de vocês para ver como é que tá. Medir a energia é tão importante quanto medir a pressão, porque é por intermédio da nossa energia que a nossa pressão cai, que nossa pressão se desestabiliza. É por intermédio dessa medição importante de energia que tudo fica alterado na nossa vida, não é? Porque se a sua energia cai, você cai na vibração da doença, cai a imunidade. Então, medir a energia é tão importante quanto medir a pressão. Então, eu sou numeróloga cabalista há 38 anos e venho aqui fazer esse trabalho de medição de energia todos os dias. Tem gente que já me conhece, tem gente que não me conhece. Então, quem quiser participar, é só deixar o nome e a data de nascimento para que eu possa, então, medir a energia de vocês e indicar o cristal, né, que é indicado para vocês essa semana. É só deixar aqui, lembrando que a minha profissão, o meu trabalho é com numerologia cabalista. Eu sou aromaterapeuta, sou também radiestesista, mas eu trabalho exclusivamente com numerologia cabalista, tá? Então, quem quiser deixar o nome e a data de nascimento para a gente fazer aí uma medição de energia, pode deixar. Lembrando que o padrão aceitável de energia na nossa vida é de 200 Hz. Abaixo de 200 Hz, nós estamos aí num padrão de adoecimento. Não é? É importante a gente entender que a Matrix, ela nos mantém num padrão abaixo de 200 Hz, né? Naquele padrão de adoecimento. Então, nós temos que trabalhar a nossa energia. Eliana Ferraz, temos que trabalhar a nossa energia. Eliana Ferraz, 17/8/1967. Nós temos que trabalhar para o nosso bem, temos que trabalhar a nossa energia para que o nosso padrão vibracional não caia e, consequentemente, você não esteja aí suscetível a esses problemas mundanos, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Muita gente foi embora naquela época da PAN, não é? Devido ao seu nível baixo de frequência. Estavam em frente à TV, vendo aquelas porcariadas todas e navegavam na frequência do medo. Uma frequência de medo é uma frequência muito baixa, quer ver? Frequência de medo é uma frequência de 100 Hz. Então, muita gente foi embora por conta do medo, porque vibrou naquela frequência e quando você vibra naquela frequência, você está suscetível a tudo aquilo que aquela frequência emana. Por isso que é importante a gente ter o nosso mapa, a gente ter o nosso guia, a gente saber o que nós temos, como que nós temos que nos comportar nesse planeta de provas e expiações. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Vamos lá, Eliana Ferraz. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Eliane Ferraz, nascida em 17/8/1977, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Eliana Ferraz, 17/8/1967. Então, Eliana, você está vibrando numa escala de orgulho, tá? O orgulho é uma escala baixa, tá? E o que acontece com o orgulho? Ele é uma escala de 175 Hz. Então, essa frequência, ela traz muita questão da arrogância, do desprezo, não é? Da indiferença. E ela também está sempre nessa moderação da autossabotagem. Então, a pessoa que está vibrando ali, geralmente ela se autossabota o tempo inteiro e ela, por falta de conhecimento da história, ela acaba botando a culpa no outro, né? A culpa num parente, a culpa no vizinho, a culpa num colega de trabalho, quando na verdade a culpa é dela própria. Então, precisa aumentar essa frequência, como eu disse. O nível aceitável de começar a abertura de consciência é de 200 Hz, tá? E lembrando que quanto mais baixo você vibrar, mais na frequência mundana você é suscetível, tá?
E é por isso que a gente vê essas brigas hoje por entendimento, um lado do outro, as pessoas aí vibrando de um lado, do outro, brigando umas com as outras. Exatamente é isso que essa matrix que nós vivemos quer que a gente fique, né? Nessa vibração baixa, para que a gente acabe não se entendendo, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá ver o cristal que aí para Eliana Ferraz. Eliana, o cristal para você é a malaquita. Eu gosto muito desse cristal, tá? O cristal, gente, o cristal dessa semana. O cristal, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje os chineses, eles falsificam tudo. E hoje já tem no mercado cristal que você jura que é cristal e não é cristal. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai comprar algum cristal e procurar saber direitinho se aquilo ali é verdadeiro ou não. Porque o cristal que não é verdadeiro, ele não é um objeto de apoio para a gente. Porque tudo que está na natureza está para nos apoiar energeticamente, né? Que nós somos feitos de energia, nós vibramos, não é verdade? Então a gente precisa do material de apoio que Deus oferece para a gente, que são as plantas, são as algas, são os peixes, são os animais, são os cristais, não é verdade? O vento, a chuva, tudo isso está à disposição do ser humano. Mas a gente precisa procurar saber direitinho a origem daquilo que você está comprando. Porque hoje você compra gato por lebre. Então precisa ter muito cuidado quando você vai comprar alguma coisa, procurar saber. Eu gosto de usar o cristal assim, como esse aqui. Eu gosto de usar o cristal no corpo. Tem gente que não gosta. Então você pode usar no bolso, você pode mantê-lo na sua área de trabalho, um cristal bruto, né? E você pegar, fazer ficar assim, antes de começar a trabalhar, eu tenho uns aqui que eu faço isso, né? Eu seguro e faço as minhas preces de manhã cedo. Então, você tem várias opções de usar, né? Mas tem cristais, eu, por exemplo, olha, eu uso direto aqui no corpo. São coisas que eu gosto de usar, né? Então, isso fica a critério de vocês. Vamos lá ver quem mais quer fazer a medição aqui. Quem quiser fazer a medição, gente, é deixar a sua data de nascimento, 1967, a sua data de nascimento no seu nome, e o seu nome de registro. Ana Cristina Pires Cambuim, 15/11/1974. Lembrando, gente, que às vezes a medição de energia, eu estou aqui trabalhando com o espírito de vocês, né? Então eu estou daqui trabalhando a radiestesia através dessa energia que eu estou pedindo permissão para adentrar o seu campo vibracional. Então, às vezes a pessoa, ela, na sua maioria das vezes, porque nós temos apenas 5% de consciência, a gente não tem consciência dessa vibração. Às vezes essa vibração é uma vibração que está dentro de você rodando devido a situações que você traz da infância, situações que você traz de vida passada, problemas que você vivenciou durante a vida e que você não sabe que está rodando dentro de você, tá certo? Então algumas pessoas identificam, outras não. É só para constar que tem pessoas que dizem, mas eu não estou me sentindo assim. Não é a questão de você se sentir, é a questão do inconsciente. É o que está rodando no inconsciente, tá certo? Por isso que a gente tem que ter esses estudos de apoio, como a numerologia, a gente tem que ter o nosso mapa, que é para a gente nos guiar nesse mundo das trevas que nós vivemos. E quando eu falo no mundo das trevas, eu estou falando no mundo limitado aos 5%. Então eu tenho 95% de inconsciência. Então esses 95% me guiam, feito um fantoche, feito um títere, feito um boneco. Então eu preciso saber o que está dentro desses 95% através do meu mapa de numerologia para ver de que forma melhor eu consigo trabalhar essas energias para que eu alcance aquilo que eu desejo, tá? Vamos lá para Ana Cristina Pires Cambuim. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Cristina Pires Cambuim, nascida em 15 de novembro de 1974. Ana Cristina Pires Cambuim
15/11 de 1974, à luz da escala de Hawkins, em que energia vibracional se encontra nesse momento Ana Cristina Pires Cambuim, 15/11 de 1974. Parabéns, a Ana Cristina está no nível de coragem, né? É daí para cima. É nesse nível de coragem que as coisas, a consciência começa a se expandir. E a gente começa a ter uma noção de coisas que a gente não percebe ainda. Então, quando a Matrix mantém a gente lá no cérebro reptiliano, porque nós já temos 3 partes do cérebro, e a Matrix, ela prende a gente na vibração até de medo, de orgulho, uma vibração abaixo de 200 Hz, a gente não tem consciência das coisas. Então, para que a minha consciência se expanda, eu preciso expandir a minha energia, eu preciso elevar a minha energia. E para isso eu preciso trabalhar a minha espiritualidade, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui, eu preciso estar na minha missão, eu preciso trabalhar a meditação, a yoga, né? Aí vai do gosto da pessoa. Ou a pessoa trabalha yoga, eu preciso estar na natureza, eu preciso trabalhar as plantas, eu preciso ficar em silêncio, eu tenho que cortar tudo que é nocivo que entra pelos 5 sentidos, porque é através desses 5 sentidos que nós somos contaminados o tempo inteiro, né? Então, uma das práticas que nós devemos adotar no nosso dia a dia, que é uma coisa difícil, né? É não ouvir rádio e nem televisão. Eu, por exemplo, não vejo rádio, não escuto nada disso há mais de 20 anos. Então, isso é uma prática para que a gente não seja infectado. Como eu estava explicando anteriormente, na época da PAN, não é? Muita gente foi embora porque estava vibrando na frequência de medo. Por quê? Está em casa preso, não pode sair, isso foi uma técnica, né, usada. A pessoa está em casa, não pode sair, o que ela vai fazer? Ligar a TV. E aí, quando ela liga a TV, ela é infeccionado, né? Ela é infeccionado pelo medo. E muita gente foi embora por causa disso, né? Por causa do medo, porque vibrou nessa frequência. E quando a gente vibra nessa frequência do medo, e a gente adoece, não é? A nossa imunidade cai. Então, vamos ver o cristal aqui. Para Ana Cristina, é o jaspe vermelho, Ana. Esse cristal é muito fácil de achar. Ele energiza, estimula as habilidades práticas. Eu gosto muito desse cristal. E ele é fácil de achar. O polido é fácil de achar. Agora, é óbvio, como eu disse, né? A gente precisa tomar cuidado para não comprar gato por lebre, porque esses chineses infestaram no mercado esses cristais falsos. E você compra, por exemplo, uma drusa que você jura de pé junto que aquilo ali é de verdadeiro, e não é. Porque ela tem o peso, a característica, a cor, tudo que você não consegue, você jura que aquilo ali é daquele jeito e não é, né? Que é verdadeiro e é falso. Então tem que checar muito bem aonde a gente vai comprar. Mônica Viz da Silva, 15/4/1974. Gente, o que vocês precisam entender é que para estar no mundo e para você sair, para você conseguir driblar a Matrix, porque viver fora dela é impossível, a gente precisa estudar. A gente precisa de estudo para que a gente possa driblar essa Matrix que nós vivemos. A gente precisa estudar, precisa entender, a gente precisa apostar na gente, a gente precisa trabalhar o nosso espiritual, porque é equilibrando o espiritual com o material que as coisas vão acontecer na vida de vocês. Não adianta ficar fazendo repetição, não adianta ficar fazendo tudo que seu mestre mandar, como a gente vê esses gurus por aí, porque se você não equilibrar as energias, as forças, as coisas não vão acontecer. Então há uma necessidade de você estar na sua missão, de você saber o que você está fazendo aqui, de você entender como que você funciona. Você não é igual ao seu vizinho, aquilo que o seu vizinho tem não é aquilo que você deve ter, não é? Nós não viemos aqui para copiar ninguém, é por isso que a gente tem uma digital, não é? No meio de um planeta inteiro, cada um tem a sua digital, isso não é por um acaso, não é?
A gente não tem uma digital porque por um acaso, a gente tem porque isso aqui é o nosso passe, né, para estarmos dentro desse mundo, desse planeta, trabalhando nesse planeta, dentro da nossa aptidão. Se eu não fizer aquilo que eu vim fazer aqui, a minha reencarnação vai passar em branco, não é? Então eu preciso entender isso aí, que eu sou muito mais do que um umbigo que eu enxergo, né? Então, se eu não estudar, se eu não procurar entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para que eu possa me colocar à disposição do eterno e fazer aquilo que eu fui contratado para fazer, enquanto isso não acontecer, eu vou continuar repetindo, eu vou continuar patinando, eu vou continuar com falta, eu vou continuar adoecendo, eu vou continuar com sentimento de frustração, eu vou continuar estagnado, porque é assim que acontece. Aqui ninguém, o mundo espiritual você não paga para pular etapas, não é? Como a gente vê nesse mundo aqui, que hoje você quer um diploma, você vai lá e compra. No mundo espiritual você não compra nada. Se você não trilhar aquela ordenação, você fica para trás, tá? E aí você vai adoecendo, né? Vai adoecendo e vai desintegrando, porque não pode, durante muito tempo, ficar uma pessoa improdutiva aqui nesse planeta Terra, né? Todo mundo aqui tem uma função e tem que cumprir a função. Então, se a pessoa não quer cumprir, se ela não quer trabalhar, se ela não quer fazer aquilo que ela veio fazer aqui, o universo dá um jeito de tirar você de jogada, né? Para que outra pessoa venha no lugar, porque se você olhar o mundo hoje, você vai ver a bagunça que nós estamos vivendo aí, o que se tornou o planeta Terra, né? Essa bagunça que se tornou por causa de quê? Porque as pessoas não estão ocupando os seus devidos lugares, não estão fazendo aquilo que vieram fazer aqui, tá? Então, mais uma vez, há uma necessidade de se fazer um mapa de numerologia cabalístico. Se você quiser programar o seu ano de 2025, eu ainda tenho vaga para entregar esse ano. Eu ensino ao cliente como que ele deve programar o seu ano para que ele não perca energia, não perca como ele perde sempre, né? Em meados de março já está abandonando tudo e o ano se torna como outros anos atrás, não é? Perdidos, porque as pessoas não conseguem conquistar aquilo que elas planejaram por falta de foco e falta de conhecimento nas energias que estão disponíveis para você esse ano. Então eu preciso saber, não é? Que tipo de energia está disponível para mim esse ano, para que eu possa trabalhar mês a mês, passo a passo, em concomitância com o meu mapa de numerologia. Porque só assim eu vou conseguir colapsar as ondas que estão disponíveis para mim e conseguir aquilo que eu desejo. Então, é importante a gente entender. Eu estou aguardando a minha agenda de 2025, porque eu sou da moda antiga, eu gosto de agenda de papel, não é? E aí eu vou fazer toda a programação do meu ano ali, para que eu possa trabalhar passo a passo, mês a mês, para que eu possa trabalhar a energia que está disponível para mim. Só assim a gente vai conseguir ter um ano satisfatório e conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. O troço feito de qualquer maneira não dá, porque, por exemplo, no mês de janeiro, alguém sabe qual é a energia que está disponível para cada um, né? Então a energia que está disponível para mim não é a energia que está disponível para você. Pode até ser, mas dificilmente será. Então eu preciso saber, mês a mês, passo a passo, quais são as energias que estão disponíveis para que eu possa trabalhar a favor daquilo ali. Porque o que as pessoas fazem? Elas trabalham contra. Então elas não sabem o que elas estão fazendo, começam a planejar coisas e a querer coisas numa energia, num momento que não está disponível aquilo ali, e ela acaba se desmotivando, porque não consegue, acaba largando para lá. Então, dentro de 1 a 9, nós temos 2 meses importantes para ganhar dinheiro. Cada um tem seu mês para ganhar dinheiro, não é? E aí a gente precisa saber quais são esses 2 meses de 1 a 9 para que a gente possa dedicar toda a nossa energia para que a gente possa fazer dinheiro. E aí sim, nos outros meses, a gente contrabalançar. Porque não é porque você ganhou dinheiro ali que você não vai ganhar lá. Claro que vai, mas em muito menos quantidade, porque aqueles 2 meses dedicados a isso são só 2 meses. O resto a gente tem que trabalhar as outras coisas. O autoconhecimento, o relacionamento,
Então, não é a vida não é feita só de dinheiro, 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 tá certo? Então, vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Mônica Viz da Silva, nascida em 15/4/1974. Mônica Viz da Silva, 15/4/1974, à luz da escala de Hawkins. Em que nível vibracional se encontra nesse momento Mônica Viz da Silva, 15/4/1974? Parabéns, Mônica, você está num nível de coragem. Um nível de coragem é um nível onde a consciência começa a se expandir, né? Vamos ver qual é a pedra, né? A pedra, o cristal indicado para você é a amazonita. Esse cristal é muito bonito também, é um cristal de fácil, não custa caro, e um cristal de fácil acesso, tá? Que você pode encontrar bruto e pode encontrar lapidado, né? Então, o mapa de numerologia, ele é pago, tá certo? E eu só posso passar informação via WhatsApp. Não posso passar informação por aqui, porque eu não posso falar em valores aqui, senão eu tenho o WhatsApp bloqueado. Aliás, eu peço que vocês me deem aí o coraçãozinho, né? Para que eu possa, então, salvar essa live. Tânia Maria, quem quiser fazer o mapa, eu ainda tenho vaga para esse ano, tá? Corra, porque as vagas estão terminando. E é importante a gente fazer essa programação. Eu ensino o cliente o que ele deve fazer para programar passo a passo para que ele tenha um ano satisfatório. E não fique ali com aquela coisa de ano novo, vida velha, né? De nada acontecer. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Tânia Maria de Souza, nascida em 16/8/1968. Tânia Maria de Souza, 16/8/1968, à luz da escala de Hawkins. Em que nível vibracional se encontra nesse momento Tânia Maria de Souza, 16/8/1968? Então, a Tânia, ela está vibrando numa frequência de raiva. É uma frequência muito baixa, tá? Como eu disse, às vezes, esse sentimento, na maioria das vezes, ele é inconsciente. A Tânia, se puder fazer o seu mapa de numerologia para entender o porquê você tem muitos altos e baixos na vida, é necessário, tá? O dia que você puder, quando você puder, você me procura para agendar o seu mapa, porque você precisa entender algumas coisas na sua vida para que você tenha menos instabilidade na vida, tá? Vamos lá ver o cristal de apoio da Tânia. Vamos lá ver qual é o cristal. Pedra da Lua. Gente, essa pedra aqui, esse cristal, ele é muito fácil de se achar. Mas a Pedra da Lua, existe muito cristal falsificado, muita pedra dessa falsificado, tá? Então precisa ter atenção. A Pedra da Lua, ela não é um cristal leitoso. Ele é um cristal branco pintadinho de preto. Então precisa tomar cuidado, porque esses cristais da Pedra da Lua que são vendidos por aí, os tais cristais, eles não são verdadeiros, tá? Eles são muito bonitos, mas não são verdadeiros. Então eu indico sempre procurar o bruto, que ele é branquinho, pintadinho de preto. Vamos lá para Vânia da Silva Guerra. (29/10/1958) e a Heloísa, eu preciso do seu nome todo, a Cláudia Rosana, o nome todo também. Então, vocês precisam entender o seguinte: eu estou daqui, não conheço vocês, não estou utilizando nenhum tipo de material de vocês, né? Para que eu possa fazer essa vibração. Então, se você não deixar o nome todo, existem várias Rosanas no mundo, né? E algumas que nasceram até no mesmo dia que você. Então, é necessário que eu tenha o nome todo para que essa medição ela venha correta. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Vânia da Silva Guerra,
nascida em 29/10/1958. Vânia da Silva Guerra, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Vânia da Silva Guerra, 29/10/1958. Então, a Vânia também está num nível de coragem. É um nível bom, tá? Um nível que começa a consciência a expandir. Então, é daí para cima, não pode deixar. E assim, o que faz a nossa energia cair? Fofoca, televisão, o que faz a nossa energia despencar? Aquilo que entra pelos nossos 5 sentidos. Então a gente tem que ter cuidado com a alimentação, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente ouve, com as companhias que nós andamos, tá certo? Porque isso tudo faz a nossa vibração cair. Tudo isso faz a nossa energia cair. Nós somos seres energéticos, né? Nós somos seres que vibramos. Então, qualquer oscilação, qualquer pessoa que esteja do seu lado com uma vibração ruim, a tendência é você cair na sua para se igualar, porque como é feita a comunicação, o entendimento? A comunicação é feita quando as energias se igualam. Então, por exemplo, eu tenho um anjo que está cá em cima, muito acima de mim. Por que eu não consigo acessar o meu anjo? Porque ele está acima de mim. Porque se ele descer no meu nível, ele vai deixar de ser anjo e vai ser humano. Então, o que aconteceu quando Deus quis enviar o seu filho? Ele teve que materializar Jesus Cristo. Teve que colocar Jesus Cristo na barriga de Maria. Por quê? Porque ele tinha que nascer, né, nesse planeta e se tornar um ser como a gente, vibrando como a gente. Por quê? Para poder haver a comunicação. Então, eu não tenho como me comunicar com uma pessoa que está num nível lá em cima, não tem entendimento. E aí, você sabe o que acontece? Você vem trabalhando o seu espiritual, vem trabalhando, aí de repente você arruma como companheira uma fofoqueira, uma vizinha fofoqueira, e você resolve dar atenção àquela vizinha. O que acontece? A energia da vizinha está aqui e a sua está aqui. Então, para que haja comunicação, o que acontece? Você desce o nível dela, e aí você se torna suscetível a tudo que está com ela. Não existe aquela fala, né? Diga-me com quem eu ando, que eu vou te dizer quem é. Então, quanta gente já perdeu a vida por andar com companhias erradas? Ah, mas eu não uso isso. Não interessa. Você está andando, você está suscetível àquilo ali. É um exemplo, né? Então vamos ver aí o cristal para a Vânia. Topázio. Ô pedra bonita, né? Todas as pedras, né? Todos os cristais são bonitos, né? Eu sou a louca do cristal e amo, né? Eu tenho aqui a pedra, né? Eu ando aqui com a pedra aqui, pedra no pescoço, né? Eu sou a louca dos cristais. A minha casa é cheia de cristal porque são energias que estão aí para nos ajudar, né? Se eu não for utilizar aquilo que Deus me dá como material de apoio, o que eu vou fazer, né? Isso tudo está no mundo para nos ajudar, inclusive a própria numerologia. Caroline, Cláudia Rosana, preciso do nome todo, Caroline Souza dos Santos. Essas coisas não estão no mundo para enfeitar, tá? A numerologia é um conhecimento que não está no mundo para enfeitar. Assim como as terapias, né? Não estão no mundo para enfeitar. 29/11/1994, Cláudia Rosana da Silva. 9/9/1980. Vamos lá. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Caroline Souza dos Santos, nascida em 29/11/1994. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra Carolina Souza dos Santos, 29/11/1994. Cláudia de Souza dos Santos, Cláudia Souza dos Santos, 29/11/1994. A Cláudia, ela também está numa vibração de orgulho, tá? Então, toma cuidado com a autossabotagem. Orgulho é uma energia que fala de preconceito, fala de... Quando a gente está falando de preconceito, gente,
Eu não estou dizendo que a pessoa seja preconceituosa, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes nós deixamos de ser aquilo que a gente veio fazer por puro preconceito. Isso aconteceu comigo, né? Eu sou professora, tenho 3 faculdades e desde muito novinha eu tenho dom para a numerologia, para os números, para as cartas, para o tarô, desde muito novinha. Só que eu vim de uma família materialista, tá? Meus pais eram diretores de colégio, tinha um colégio muito conhecido aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e eu cresci nesse meio. Então eu meio que entubava esse meu dom, né? Eu meio que entubava, porque meus pais eram muito materialistas e não entendiam, não sabiam o que era isso, né? E eu desde muito nova que eu venho buscando respostas, estudando, e eles sempre ficavam meios assim, meio sem entender muito, né? O meu comportamento diferente do deles, até pelo dia do meu nascimento, né? Eu me tornei Rosa Cruz, eu sou kardecista, gosto de estudar o ocultismo, gosto de estudar tudo isso, e sempre trilhei esse caminho. E houve uma época que eu saí do Rio de Janeiro e fui morar numa cidade do interior. Gente, nada é por um acaso na nossa vida, né? A dificuldade que eu tive naquela cidade foi tão grande. Olha que num país cuja educação é deficiente, eu não conseguia trabalho, não conseguia dar aula. E eu e meu marido passamos fome. Eu sou casada com um radialista, sou jornalista também, trabalhei com ele em rádio durante muito tempo, escrevendo os programas dele. E nós passamos fome nessa cidade, porque nem eu nem ele conseguimos trabalho. Mas isso aconteceu porque eu tinha que assumir esse meu lado de numeróloga. E aí, gente, para surpresa minha, eu descobri que o preconceito maior era meu. Eu olhava para mim e eu dizia, meu Deus, eu estudei tanto, fiz tanta faculdade, tenho um currículo exemplar e eu vou me apresentar agora como numeróloga. Então eu descobri que o problema maior vinha de mim, tá certo? Então, quando eu estou falando orgulho, eu estou falando de autossabotagem, não é? Não estou chamando a pessoa que está do outro lado de preconceituosa, nem poderia, até porque eu não a conheço, mas eu estou tentando explicar para vocês que esse sentimento, ele é inconsciente. E eu só percebi isso quando eu tive que me lançar como numeróloga. E aí tive que enfrentar a minha família, né, me xingando, me dizendo um monte de coisa, que eu tinha faculdade, que eu não sei o quê, que ninguém sabia o que era isso, né, que eu era doida, que eu estava maluca, que eu tinha que me internar. Então, assim, a gente precisa entender que todos nós temos um dom aqui nesse mundo. E de uma hora para outra, esse dom ele vai se manifestar, tá certo? Então a gente precisa entender a nossa vida, como que ela se processa, o que eu vim fazer aqui, porque é melhor você ir de uma forma sem dor do que, no caso, foi a minha, né? Que eu e meu marido passamos 6 meses de fome. Eu disse, gente, não é possível. Será que não tem vaga de professor nessa cidade? E não tinha mais por quê? As portas todas fechadas para mim. Por quê? Porque eu tinha que me assumir, eu tinha que assumir meu dom, tinha que assumir minha missão. E aí eu descobri, nesse imbróglio todo, que o preconceito maior vinha de mim. Era eu que não me aceitava como numeróloga, com vergonha, né, de me apresentar como numeróloga por conta das inúmeros cursos e faculdades que eu fiz a vida inteira. Vamos lá ver o cristal aqui de apoio para a Caroline. Vamos lá, Caroline. A pirita. Esse cristal acho que todo mundo conhece, né? Que é chamada de ouro dos trouxas. A pirita é um bom cristal. Aliás, todos são cristais maravilhosos, né? Então, você pode usar no brinco, você pode usar no cordão, pode usar no bolso, pode usar na sua área de trabalho, né? Se você for usar na sua área de trabalho, de vez em quando você sentir abrir muito a boca, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente começa a abrir muito a boca, a nossa energia está saindo. Tem alguém aí mandando olho grande para a gente, né? Quando a pessoa às vezes está muito carregada e a gente chega perto da pessoa, a gente começa a abrir boca, e abre boca, e abre boca, cai fora, não é? Abre boca, dor de cabeça, perto de alguém, tonteira. Eu sou a mecha da tonteira. Quando alguém está carregado do meu lado, eu começo a me ver tonta, eu passo a mão nas minhas coisas e dou no pé. Então a gente tem sempre que ter esses apoios, o cristal,
que a gente segura, que a gente sabe que nos protege. Vamos lá ver aqui a Cláudia Rosana. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Cláudia Rosana da Silva, nascida em 9/9/1980. Cláudia Rosana da Silva, 9/9/1980, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra, nesse momento, Cláudia Rosana da Silva, 9/9/1980. Então, ela está vibrando num sentimento de raiva, como eu falo, né? Às vezes, muitas das vezes, esse sentimento, ele é inconsciente. E às vezes a gente não consegue entender porque que a gente adoece. Por isso que a gente precisa do mapa direitinho, para saber que tipo de crença limitante eu carrego da minha infância, que me bloqueia, não é? O que tem meu nome? O que carrega o meu nome? Quais são as energias do meu nome? Quais são os arcanos do meu caminho de vida? Não é? O meu caminho de vida, ele é aberto ou ele é fechado? Não é? O que reserva o meu nome? O que reserva a minha data de nascimento? Como que eu posso trabalhar da melhor maneira possível para equilibrar essas energias dentro de mim? O mapa, ele é importantíssimo, porque ele traz informações. Não é à toa que os filósofos outrora se diziam: quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Eram perguntas que os filósofos se faziam. Quem estudou filosofia, quem fez faculdade, sabe disso, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque eles sabiam que sem essa resposta, a sua vida fica estagnada. Então é importante a gente ter essa resposta. Vamos lá para o cristal, para a Cláudia Rosana, o cristal de rocha. Não é? É aquele quartzo, na verdade eu tenho aqui esse quartzo. Ele é aquele quartzo branco, né? Que tem o cristal pontudo, tá vendo? Tem os cristais que estão na rocha. Na verdade é o quartzo branco, e ele é um quartzo que fala, que clareia, que ordena, que acalma, né? As energias. Vamos lá, então. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Vamos ver. Heloísa Arlinda Martins. (29/12/1970). Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Que aí eu já coloco Rita das Graças. Obrigada pelos corações. Agradeço muito e peço que vocês me dêem os corações mesmo, porque eu não, para ver se eu consigo salvar a minha live, porque o Instagram tá brigando comigo aí e não tá deixando eu salvar as lives e nem colocar vídeos, né? Tem horas que eu não consigo postar nada, e quanto mais engajamento vocês me derem, quanto mais curtida vocês me derem, compartilhamento, melhor para mim. Peço que vocês me sigam, que vocês compartilhem o meu vídeo, né? Para que possa chegar a mais pessoas que necessitam de ajuda nesse momento. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. É para isso que nós estamos aqui. Enquanto eu não entender que eu preciso ajudar o meu companheiro para que eu receba ajuda, a minha vida vai ser sempre dificultosa. Então nós temos que ser generosos, aprender a generosidade, tá? Isso é uma coisa que o brasileiro, que falta muito no brasileiro, por ele ter nascido aqui. Na numerologia a gente vê muito isso. O brasileiro, ele tem dificuldade de compartilhar, ele tem dificuldade de apoiar, né? Ele tem muita essa dificuldade. E isso não é uma coisa bacana. Por isso que o brasileiro está sempre em dificuldade financeira, porque ele tem essa dificuldade de dar. Ele só quer receber, ele tem a dificuldade de dar. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Heloísa Arlinda Martins, nascida em 29/12/1970. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento a Heloísa Arlinda Martins, 29/12/1970. Então, a Heloísa também ela está na vibração de orgulho. É uma vibração de 175 Hz, autossabotadora, né? Então a pessoa se autossabota o tempo inteiro porque ela acaba não dando valor a ela mesma. Ela não sabe quem ela é, né? Isso acontece muito quando a gente não sabe quem nós somos. Se você não sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, né? Você não dá valor àquilo, a você. Você não tem ideia
da capacidade que você tem, né? E de quem realmente é você, né? Mas a pessoa, como nós temos essa limitação de consciência, a gente acha que nós somos uma porcaria, principalmente quando a gente tenta conseguir as coisas e não consegue. Então, essa energia de orgulho é uma energia preconceituosa, como eu estava dizendo aqui. Não estou dizendo que você seja preconceituosa, eu estou dizendo que você se auto-sabota pelo preconceito que você tem sobre você mesmo. E isso, na maioria das vezes, é inconsciente. Então, vamos ver aí como aconteceu comigo. Eu expliquei agora aqui, né? Vamos ver aqui o que está disponível aqui para a Heloísa, a sodalita. Essa pedra também é uma pedra muito acessível, né? E a gente encontra ela muito polida, né? Mas, como eu disse, precisamos ter cuidado na hora de comprar a pedra para que a gente não compre gato por lebre, tá? Que a gente não compre coisa falsificada da China. Vamos lá, pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Rita das Graças Souza Rios, nascida em 9/4/1975. Rita das Graças Souza Rios, 9/4/1975, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rita das Graças Souza Rios, 9/4/1975. A Rita está vibrando numa energia de coragem, né? Então, é uma energia de abertura de consciência, né? Tudo começa por aí, com os 200 Hz. É de 200 para cima que a gente tem que vibrar, tá? Vamos ver aí o cristal de apoio, amazonita. A amazonita já saiu de novo, né? É um belo cristal, um cristal muito fácil de se achar, né? E existe ele também polido, né? Mas, como eu disse, prestar atenção onde se compra isso para não comprar gato por lebre. Vamos lá ver se tem mais alguém aqui. Rafaela Souza Santos. Obrigada pelos corações, obrigada pelos compartilhamentos. Agradeço muito, porque isso me ajuda a salvar a live, a não deixar o Instagram entender que o meu trabalho, como o Instagram diz, né, que eu estou violando as regras. Rafaela, já falei de você. Então, quando a plataforma entende, Maria da Paz, (22/10/1963). Vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Rafaela Souza Santos, nascida em 3 de fevereiro de 2004. Rafaela Souza Santos, 3 de fevereiro de 2004. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rafaela Souza Santos, nascida em 3 de fevereiro de 2004. A Rafaela também está no nível de coragem, né? É daí para cima, Rafaela. Parabéns, vamos continuar expandindo a nossa consciência e vamos ver aí qual é o cristal que está disponível para você. O cristal essa semana é a ágata azul. Essa aqui todo mundo conhece, a ágata, né? Agora, engraçado que uma coisa eu soube esses dias. Aquela ágata rosa, lindíssima, ela é falsa. Não existe aquela ágata, aquela cor de ágata não existe. Entendeu? Eu soube esses dias que ela é falsa. Inclusive eu tinha uma aqui que até joguei fora. Fiquei danada da vida, joguei o troço fora. Ai, detesto coisa falsa, gente. Cristal falso eu quero bem longe de mim. O meu marido até comentou comigo, podia deixar aqui pra gente botar copo e tudo. Vaza. Joguei no lixo. Vamos lá, quebrei todo e joguei no lixo. Aquilo era um vidro. Quando eu quebrei, eu vi que era um vidro. Ou seja, você compra pensando que aquilo ali, aquela rosa, aquela ágata rosa, ela não existe, aquela cor. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Maria da Paz, nascida em 22/10/1963. Maria da Paz, 22/10/1963, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento
Maria da Paz, 22/10/1963. A Maria da Paz está vibrando numa frequência de medo, precisa tomar cuidado. Frequência de medo é frequência de doença. Aliás, frequência abaixo de 200 Hz é frequência de doença. Medo, então, nem se fala, né? Então, tudo que nós temos medo se expande dentro da gente. Isso é física quântica. Tudo que nós temos medo se expande dentro da gente. Então, precisamos ter cuidado com essa frequência, tá, Maria da Paz? Vamos aí, alguma coisa que você deve estar passando, alguma coisa que você quer começar, quer iniciar, né? De repente, algum tratamento, alguma coisa, e está te causando essa vibração de medo. Muitas das vezes, essa vibração interna, ela é inconsciente, porque eu estou medindo aqui a sua vibração, a sua aura, tá certo? A aura é vibracional. Então, muitas das vezes isso aí é inconsciente, porque nós só temos de 4 a 5% do consciente, tá? Então, 95% nosso é inconsciente, está aí no limbo. A gente nem sabe o que se passa, né? Por isso é que a gente tem que ter um mapa de numerologia. A gente tem que ter um mapa para a gente saber que tipo de arcano está na minha vida hoje, o que eu posso contar com a energia que está à minha disposição, quais são as energias que estão disponíveis para eu colapsar. Enquanto eu não souber disso aí, eu vou viver à deriva, né? Como se eu me lançasse no mar sem uma carta de navegação. Então, eu caí nesse mundo, eu reencarnei e eu preciso da minha carta de navegação. E a minha carta de navegação está lá na minha numerologia cabalística. Quem quiser fazer, eu ainda tenho vaga para esse ano, trabalho há 38 anos com isso, né? Há 38 anos eu trabalho com a numerologia. Em princípio, trabalhava com as pessoas, os meus irmãos Rosa Cruzes, né? E depois comecei a trabalhar, a jogar na internet. Então, meu contato está fixado aqui embaixo, ou então você vai ali na minha aba WhatsApp Fale Conosco, você clica ali, que cai direto para falar comigo. Eu estou em preço super promocional. Se você tiver uma empresa, eu estou oferecendo nessa promoção de Black Friday, além do preço baixo, o seu mapa de numerologia empresarial, que vai de graça. Então, quem quiser fazer, é só entrar em contato comigo via WhatsApp, tá? Que eu ainda tenho vagas, pouquíssimas vagas para entregar. E também, no momento da consultoria, eu ensino você a planejar o seu ano de 2025, passo a passo, para que você não se perca, para que você não se perca nesse ano e aquele ano fique para lá jogado como ficam os outros, né? Com frustrações, né? E o cristal da Maria da Paz é a malaquita, que também é um cristal conhecido, né? Também é um cristal de fácil acesso. Vamos ver aqui se tem mais alguém. Tiago Santos. Vamos lá com o Tiago. 21/2/1999. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Tiago Santos, 21/2/1999. À luz da escala de Hawkins, em que vibração se encontra nesse momento Tiago Santos, 21/2/1999. O Tiago, ele também está numa vibração de orgulho, né? Então, como eu contei a minha história aqui agora há pouco, né? É uma vibração de preconceito, é uma vibração de autossabotagem o tempo inteiro. E aí, volto a dizer, né? Não estou dizendo que o Tiago seja preconceituoso, nem poderia, porque eu não o conheço. Mas, quando eu falo em preconceito, eu estou falando nos nossos preconceitos, com a gente mesmo, né? Que a gente nem sabe que existe, como aconteceu comigo, e eu contei agora há pouco o que aconteceu comigo, né? Eleonora Baco. (20 de 9/1979). Leonora traz aí do sobrenome um semideus, né? Vamos lá. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Eleonora Baco, nascida em 20 de 9/1979. Eleonora Baco
20/9/1979, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Eleonora Baco, 20/9/1979. Nossa, parabéns, Eleonora, você está numa vibração alta, de boa vontade. Parabéns. É a primeira hoje, né? É a primeira hoje. Parabéns, continua trabalhando uma vibração de 310 Hz. É uma vibração de esperança, otimismo. Então, assim, o que nós precisamos entender, gente? O sentimento, ele vem da vibração. Tá certo? Então, tem pessoas que dizem assim, eu não consigo me sentir otimista, porque você está numa vibração baixa. A pessoa que está, por exemplo, na vibração da Eleonora, ela está numa vibração de otimismo, ela já se sente motivada pela vibração que ela está. Por isso que é importante a gente medir a energia, a gente trabalhar para que a energia ela suba, entende? Porque nesse nível, cada degrau de nível vibracional que a gente sobe, que a gente alcança, é uma abertura de consciência que a gente vai estar tendo, que a gente tem. Então é uma pessoa que está motivada, por quê? Porque ela está num nível elevado, de 310 Hz. É um nível bom, né? Então ela está motivada, ela se sente motivada o tempo inteiro. Então a gente precisa entender que isso é um trabalho que nós temos que fazer. Isso não é mais do que a sua obrigação se você quiser melhorar a sua vida. Então a gente tem que entender que a melhora da sua vida depende da melhora da frequência que você vibra. E para que você vibre numa frequência boa, você precisa cuidar daquilo que entra pelos seus 5 sentidos, tá? Porque senão não vai, tá certo? Porque o que entra pelos nossos sentidos tóxico vai abaixar a nossa consciência, vai manter a gente no cérebro reptiliano, que é aquilo que a Matrix faz o tempo inteiro, não é? Através da alimentação, através de uma série de práticas da mídia, de artistas, a Matrix nos mantém numa vibração de menos 200 Hz, não é? Para quê? Para que você adoeça, para que você não consiga atingir aquilo que você veio fazer aqui, para que você não seja aquilo que você veio ser, não é? Então, se a gente não correr por fora e não procurar saber o que nós estamos fazendo aqui e como eu posso me colocar à disposição do Eterno dentro da missão que eu vim cumprir, você vai ficar dando tapa no vento o tempo inteiro. Esses dias eu entreguei um mapa de uma cliente e quando eu entreguei o mapa, ela ficou revoltadíssima. Ela disse assim, cara, eu perdi 50 anos da minha vida. Eu estou revoltada por isso. Por que eu não conhecia esse instrumento antes? Então ela viu dentro do mapa o tanto de energia que ela desperdiçou, o tanto de oportunidade que ela jogou para o alto, por total ignorância espiritual da pessoa em achar que isso é bobagem, que isso é besteira, que a pessoa ela prefere comprar sapato, bolsa, do que ela investir nela. E ela se esquece que quando ela vai comprar sapato e bolsa, essa energia, esse dinheiro não retorna para ela. Ainda mais se ela tiver muito sapato e bolsa, né? Então a gente também tem que entender o porquê que o dinheiro às vezes não volta para a gente, né? A gente tem que saber, tem que utilizar o dinheiro, que é uma energia importante, de uma forma correta, e uma das formas mais corretas é você investir em você mesmo. Maralise Siqueira Lobo, 2 de maio de 1985. Tiago Silva já foi. Ana Luísa Caldeira. (8 de 11 de 1970. Eu não vi o cristal da Eleonora, né? Vamos ver o cristal da Eleonora Baco. Vamos ver o cristal de apoio dela. É uma turmalina negra, né? Esse cristal aqui é muito fácil de achar, né? A turmalina negra eu aconselho sempre a comprar a bruta, tá? Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado para não comprar uma turmalina falsa. Vamos lá, vamos ver aí agora a Marilise. Pêndulo.
peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Marilise Siqueira Lobo, nascida em 2 de maio de 1985. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra Marilise Siqueira Lobo, nascida em 2 de maio de 1985. A Marilise, ela também está vibrando numa frequência de medo. Então, alguma coisa que está tirando dela o centro, né? Está fazendo com que ela tenha medo. Ela deve estar com medo de alguma coisa que ela traz dentro dela, inconsciente, que roda e não deixa ela seguir adiante, não deixa ela investir, não deixa ela arriscar, né? E a pessoa fica ali. Então, lembrando, tudo que nós vibramos se expande dentro da gente, né? Então, cuidado com o medo, que é uma vibração que traz doença. Vamos ver o cristal para a Marilise. É a cornalina. Ela fala de cura, ela acalma, tá vendo? Desperta e fala de criatividade. A cornalina, né? É um cristal também muito conhecido, né? E muito fácil de achar. Vamos lá para a Ana Luísa Caldeira. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Luísa Caldeira, nascida em 8 de novembro de 1970. Ana Luísa Caldeira, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ana Luísa Caldeira, nascida em 8 de 11 de 1970. Então, a Ana Luísa está vibrando numa frequência de coragem, né? Uma frequência de 200 Hz de abertura de consciência. Uma boa frequência, vamos continuar subindo isso aí, né, Ana Carolina? E o cristal é a jade, né? Nossa, tem jade amarela, tem jade, esse aqui é a jade verde, tá? Então a jade também é um cristal muito fácil de achar e não é muito caro, tá? Só que vocês precisam tomar cuidado para não comprar gato por lebre. Olívia Figueiredo, cuidado com cristal falso. E eu agradeço os coraçõezinhos, porque eles me ajudam a salvar a live. Vamos lá. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Olívia Figueiredo, 6 de 1 de 1936. Olívia Figueiredo, 6 de 1 de 1936. Olha lá, a Olívia está vibrando no medo, né? Na dúvida, no medo. Então, precisa tomar cuidado. Olívia, se você puder, faça seu mapa de numerologia para a gente ver o que está acontecendo, né? Para a gente ver de onde veio o problema e o que pode fazer para corrigir, tá certo? Então, tomar cuidado, porque o medo, ele fala de autopunição, não é? De alguma coisa, às vezes, que a gente fez no passado e aquilo roda dentro da gente, não é só no passado. Às vezes aquilo que a gente deixou de fazer, uma palavra que a gente deixou de dizer, uma coisa que a gente, falou para alguém, um arrependimento, né? Então o medo, ele fala muito disso, de ansiedade, de estresse, né? E a pessoa fica assustada com isso. E geralmente o medo, ele traz o adoecimento, porque ele está na frequência para isso. Então precisa saber dentro de você, dentro do mapa, da onde vem isso, né? Se é do arcano que está na sua vida hoje, ou se é de algum do seu caminho de vida, né? De alguma coisa que você precisa aprender a lidar, não é? Então vamos lá com o cristal de... Você, se quiser fazer, me procura pelo WhatsApp, aqui está fixado aqui embaixo, ou então entre em contato comigo. A granada. Granada também é uma pedra muito fácil, tá? Eu tô vendo aqui que o WhatsApp, ele vai cancelar a minha live já, tá? Como eu disse, eles estão limitando, então ela vai ser cancelada. Eu vou ter que parar aqui agora, porque eles limitaram a minha live em pouco tempo, né? Então aqui já vai, tá? 9, 8, 7, vamos ver se vai cair. 6, 5, entra em contato comigo via WhatsApp, tá? 2, 1, vamos lá ver o que vai acontecer.